Tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Então Deus, quando fez, a Bíblia diz que a criação revela o Criador. Então você olha para a natureza, ela fala. Então quando você vê uma planta, você coloca uma semente, não adianta você ficar pulando em cima dizendo: cresce em nome de Jesus, eu determino, sai agora da terra. Não, bota e vai dormir, porque ele tem um tempo. Não vai nascer quando você está gritando em cima da semente. Então às vezes nós somos ensinados a determinar e colocar Deus numa caixinha, e a gente faz uma campanha de 7 semanas e Deus tem que responder. Ele não tem que responder, Ele responde quando Ele quer. Mas nós somos ensinados assim: vamos fazer e vamos botar Deus na parede. Não faça isso, porque se você colocar Deus na parede, Ele também te coloca. Ele não deve nada, você deve muito. Aleluia. Então esperar, e o tema da mensagem é: esperar é caminhar. Por que esperar é caminhar? Porque eu espero caminhando no que Ele já me deu. O que Ele me deu eu continuo fazendo. Então vamos lá, Deus vai me usar nas nações, eu tenho profecias sobre a minha vida, glória a Deus. Mas o que Ele te deu hoje? Um marido, cuida dele. Então espera caminhando no que Ele já te deu. O que Ele te deu hoje? Eu já tinha a vocação pastoral desde os 19 anos, eu dava catequese na igreja católica. Então de alguma forma eu já tinha vocação pastoral. Só que como profissão eu fui para o exército. E eu estava lá, quantas vezes eu perdi a conta das vezes que eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar pregando, eu queria estar na África, eu queria estar ministrando grupo pequeno. Quando tinha um velório, eu queria fazer velório, eu queria pregar no presídio, eu queria qualquer coisa que era para falar de Deus e abraçar gente. Mas eu estava lá, fazendo o quê? Caminhando no que Deus me deu, enquanto não chegava a se cumprir as palavras que Deus tinha para mim. O problema é que a gente tem uma expectativa do que Deus pode fazer, ou que eu quero que Deus faça, e não ando no que Deus me deu hoje. A fidelidade no hoje me revela o amanhã. Não tem revelação amanhã sem a fidelidade do hoje. Abraão, sai da tua... Para onde? Eu vou te mostrar, Abraão. Primeiro sai. Ele não falou: tá tudo aqui, tá vendo? Olha o programa, tudo certinho. Sai, tá? Olha a promessa. Não, a promessa, a palavra foi: sai. Depois que você sair, eu falo o resto. Irmãos, deixa eu dizer, a Bíblia fala que Josué e o exército e toda a tribo rodeou a cidade de Jericó, e Deus mandou dar um grito para derrubar os muros, não é? Sim ou não? Grito derruba muro, irmãos. Só entre nós, grito derruba muro, mas obediência derruba. O que derrubou o muro não foi o grito, foi a obediência. Porque quem derrubou o muro foi Deus. Então o princípio é permanecer. Olha que interessante, não precisa abrir, depois eu vou pedir para você abrir um texto, mas eu só quero citar 2 textos. João 2:1 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não se move por necessidade e pressão, mas Ele se move por propósito. Ah, mas acabou o vinho, faz uma coisa. Não chegou a minha hora. Não me pressiona, e não é pela necessidade. Eu só me movo pela vontade do meu Pai. Eu tenho um propósito. Escute, cuidado para a proposta não tirar do propósito. Vou repetir: cuidado para a proposta não te tirar do propósito. Eu tenho proposta de abrir a Papai nos 5 continentes. A gente já foi convidado, poderia ter aberto, mas não é o propósito que Deus deu para nós. E eu posso me encantar com isso. Convites, igreja, aluguel pago, tudo pronto, lá nos Estados Unidos, na Flórida, pronto. Pode vir abrir aqui, só que é uma proposta, mas está fora do propósito que Deus deu para mim. Cuidado, eu tenho convites para pregar. Dia 15 agora vai ter batismo, né? Eu e a Vivi recebemos um convite para pregar num evento em Barretos, um evento grande que vai acontecer lá. O que eu falei? Não, eu sou pastor, vai ter batismo, meu lugar é aqui, porque é o meu propósito, é a proposta. Entende? Escute, Jesus, olha, está faltando vinho, faz alguma coisa. Cuidado, cuidado, para não ceder às
propostas que roubam a gente do propósito. Ele não só tem o controle do tempo, Ele é o Pai da eternidade. Deus tem o controle do que está acontecendo. Ele não age atrasado nem adiantado. Ele age no tempo certo, porque o tempo certo é o tempo da maturidade. Irmãos, às vezes Deus não dá coisa para você e para mim porque a gente não está maduro, e a gente acha que Deus está atrasado, Ele está esperando a gente crescer. É igual a minha filha de 8 anos, ela é por natureza herdeira do carro que eu tenho, mas ela não pode dirigir porque não tem idade e maturidade. Irmãos, ser filho me dá direito, ser maduro me dá acesso. A gente não tem acesso porque não amadurece. Sabe por que José pôde ser José e chegar no lugar que ele chegou, seu 02, mandar ter a chave do banco? Porque ele era maduro, apanhou dos irmãos, foi vendido, bateram nele, esqueceram ele na cadeia. E quando os irmãos chegam, ele não canta sabor de mel. Ele fala: olha, Deus me colocou aqui, Ele é soberano, não tem nada a ver com vocês. Quando eu e vocês somos maduros bastante para olhar quem machucou a gente e dizer: não tem nada a ver contigo, foi Deus que quis me treinar e gerar ferida em mim para me fazer maduro hoje. Quando isso chega no meu e no seu coração, a gente está amadurecendo. Isso é maturidade. Maturidade é lidar com as feridas de forma saudável. Ou você acha que foi o diabo que está educando você? Não, meu irmão, eu tenho 2 filhas, ninguém bota a mão nelas. Ninguém bota a mão nelas. Se ela quebrar o vidro do carro de alguém, ninguém: eu vou bater na sua filha. Se você bater na sua filha, eu te quebro tudo. Depois eu peço perdão na ceia. Meu irmão, ninguém põe a mão na minha filha. Ponto final, ninguém põe. Sim ou não? Se eu que sou mal sei cuidar da minha filha, imagina o nosso Pai Celestial. Então você fica assim: o diabo está tocando em mim, o diabo não está fazendo nada. Encontraram o diabo lá na esquina, sentado meio fio, chorando. Perguntaram para ele: o que foi? Esses crentes, tudo é eu? Está lá, tudo. Não, você é filho. Quem disciplina filho é pai. É Ele que disciplina porque Ele te ama. Não precisa abrir também. João 7,2 diz assim: olha que texto lindo. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram, os irmãos de sangue, os irmãos, não eram os discípulos, presta atenção. Os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judeia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso se escondendo dessa forma. Se você fazer essas coisas maravilhosas e consegue fazer, mostre para o mundo. Olha que proposta, gente, de marketing digital. Lança o teu curso. Jesus, lança, faz um negócio aqui. Jesus, olha aí, vai lá, todo mundo vai ver. Olha a resposta de Jesus. O versículo 5 diz: pois nem mesmo seus irmãos criam nele, mas fizeram essa proposta. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, vão vocês. Olha que coisa maravilhosa. Proposta: vai, vão vocês, não é meu tempo, eu não tenho que ir agora. Olha que estabilidade. Então esperar mostra fé, esperar mostra confiança, esperar mostra guia. Quem é o seu guia? Esperar mostra comando, esperar mostra fidelidade. Esperar. Agora eu quero ler com você. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 13. Tem um texto aqui que fala muito comigo, e eu creio que vai falar com a gente. Primeiro Samuel capítulo 13, versículo 8. 1 Samuel 13, 8 diz assim, vamos ler? Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo.
Entretanto Samuel lhe perguntou: o que fizeste? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte tu não chegava no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Assim, apertado pela necessidade, eu ofereci um holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato, tu não obedeceste à ordem do Senhor teu Deus que ele te deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu ministério, o teu reino para sempre sobre Israel. Até aqui. Presta atenção. Você entendeu a história? Samuel tinha que vir fazer o sacrifício, era o papel do profeta, não era do sacerdote, não era o papel de Saul como rei, de fazer o sacrifício. O sacrifício era uma forma de buscar a direção de Deus, buscar o conselho de Deus. E o inimigo estava rodeando, e os soldados começaram a vazar, a ir embora, e Saul olhou os soldados indo, o inimigo se levantando, e Samuel não chegava. Ele faz o sacrifício. Quando ele faz o sacrifício, na hora, exatamente na hora, chega Samuel: o que você fez? Olha, eu fui apertado pela circunstância, a necessidade bateu, eu vi que o negócio estava ruim, eu ia morrer, eu precisava do conselho de Deus, e eu fiz o sacrifício. Samuel disse assim: hoje você ia ser estabelecido por Deus, você perdeu pela desobediência, por não esperar. Então olha que interessante, Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia oferecido. O sim de Deus nos alegra, o não nos ensina, mas o espera nos prova. O espera de Deus nos prova, porque o sim nos alegra, a porta aberta nos alegra, a porta fechada nos ensina, mas aquela que nem abre nem fecha nos prova. Porque quando você está vivendo uma situação, vou te dar um conselho: nunca arrombe uma porta. Se não está dando certo o ministério, se não está dando certo esse emprego, essa empresa, não está abrindo as portas para você, falta um alvará, não começa. Porque se esse alvará não está vindo, é Deus falando com você. Você quer ir para os Estados Unidos, quer pegar visto, não saiu o passaporte, deu um problema no visto, é Deus fechando a porta. Não vai pelo México, não arromba a porta, não faz negociar. Eu estou comprando um prédio, um apartamento, mas tem que mentir que eu sou solteiro. Não mente, porque esse apartamento vai ser maldição para você. Espera que o apartamento que Deus tem para você está ali na frente. Samuel está chegando. Só que a gente arromba as portas que Deus não mandou arrombar. Se esse ministério, essa casa, papai, nasce fora do tempo, ele não ia crescer saudavelmente. Se não há uma espera, não cresce saudável. Então, é do caráter de Deus nos provar. Toda prova tem propósito, guarda isso, escuta isso aqui. Toda prova tem um propósito, e o propósito é nos promover, nos aprovar. Gente, quem era Abraão? Abraão, depois de Isaac, da prova de Isaac, o que ele se tornou? O pai da fé. Ele foi promovido depois da prova. Antes ele não foi chamado de pai da fé, só depois. Como que eu sou no exército? Como funciona? A Vivi até comentou um pouquinho como funciona uma promoção no exército, uma medalha, uma condecoração. Você faz o curso de guerra na selva. Depois que você faz o curso, no final, terminou, aprovou, faz a formatura, ganha um brevet. É depois da prova. Então a prova tem um propósito: nos promover, de aprovar e também de revelar quem realmente nós somos. Porque a gente às vezes é bem Pedro, a gente se acha demais, e quando vem a prova a gente vê que não é tudo isso. Eu vou contigo, Jesus, pode contar comigo. 1, 2, 3, sumi. Jesus, é nós. Na hora que perguntaram: tu é um deles? Eu nem sei quem é esse cara. Sabe o que a prova fez com Pedro? Mostrou que Pedro não era tudo isso não.
Então às vezes a gente acha que é tudo isso, mas quando vem a verdadeira prova a gente não é tudo isso. Então não julgue um irmão que está passando uma prova e você fala: ai, para que reclamar, para que chorar? Se você cair na mesma prova, você pode rodar. Tem um propósito. Pedro descobriu que não era tudo aquilo. Daniel descobriu que Deus era com ele na prova. A prova tem propósito de revelar quem somos e de revelar quem Deus é. Daniel descobriu um Deus que livra da cova dos leões. Jonas descobriu que não tinha para onde fugir através da prova. Deus vai mostrando, revelando. Esperar prova os sentimentos, nos tira do erro da emoção do momento. Sabe a emoção do momento? Esperar nos tira do erro da emoção do momento, porque a gente se empolga, a gente se emociona. Eu lembro de uma vez que eu fui num culto e tinha um missionário da África pregando. E ele estava pregando, não, porque a África sim. E eu comecei a chorar no culto, chorar, desesperado. A Vivi do meu lado chorando junto. Nós não tinha nem feito apelo, eu estava no chão, no meio da cadeira chorando. Falei: Deus, me leva. E ele fez o apelo: quem quer ir comigo para a África? Meu irmão, eu não levantei, eu pulei. Eu quero ir. Eu vim para frente, eu chorei. No final do culto eu procurei ele. E aí eu botei minha casa à venda. Eu tinha 5 anos de exército. Eu botei minha casa, orei: vamos botar a casa à venda, vamos para a África. E vamos ficar lá e vamos voltar só se Deus mandar. E botei a casa à venda e passou 1 dia, 2 dias e não vendeu. E 3 dias, 10 dias não vendeu, 15 dias, 30 dias não vendeu. E 2 meses, 3 meses, 6 meses não vendeu. Aí eu não tinha recurso para ir. Aí eu não fui. Passou uns 2 anos e eu descobri que aquele pastor era um falcatrua, que ele tinha conluio com pastores falcatruas, e que a missão não era tudo aquilo que era dito, era uma mentira. Deus me livrou. E o esperar, a porta fechada, me livrou de viver frustrações que Deus não queria para mim. Quantos entendem? Então agradeça pela porta fechada. Se não agradecer agora, você vai agradecer depois. Então quando eu espero, os sentimentos são provados. Esperar produz valorização do esperado. Você chega para o seu filho e fala: filho, eu vou te dar um presente, tal coisa. Quando? No seu aniversário. Falta quanto? 11 meses. Foi mês passado. Meu irmão, agora pega. Pai, eu queria tal coisa. Pega. Queria tal coisa. Pega. Queria tal coisa. Não valoriza. Eu comecei a perceber a Isabela: pai, eu queria uma LOL. Caro, aquela coisinha feia. Caro. Estranho, uma bolota com 2 olhos. Corpinho pequeno, que negócio estranho. A LOL, estranho aquilo. É uma LOL. Aí LOL. Aí a gente começa aquele erro da compensação. A gente vive viajando, quando volta, vamos levar um presente. Aí traz uma LOL. Aí quando eu vi, tinha perna de LOL num canto. Eu olhava: meu Deus, essa perna custou R$15. Considerando o valor da... Eu comecei: não valoriza. Eu falei: eu vou começar a dar essas LOL. Por quê? Porque tu não está valorizando. Eu falei: não dou mais. Comecei a não dar mais. Por quê? Não estava valorizando. Esperar faz a gente valorizar. Sabe por que não está dando marido para você ainda? Porque você não vai valorizar se ganhar agora. Talvez você até nem valorizou o que tinha. Aleluia. Pastor, por que eu vim nesse culto? Me arrependi. Podia estar em casa já. Esperar valoriza. Pergunta para uma mãe que tentou ter filho 10 anos. Como que ela valoriza o seu filho que Deus deu? O esperar traz valorização. A prova nos estica, nos faz crescer, nos amadurece. Fácil é receber como resposta sim ou não. Difícil é receber um espera. A criação, como eu falei, revela atributos de Deus. Um deles é a espera, respeita processos. Você olha para o campo, olha para a lavoura e fala: tem que respeitar processo. Tem a estação, não adianta plantar. Não adianta plantar em maio, não vai nascer. Tem agosto, é plantação e a poda. Tem que esperar a estação. A criação revela. Muitos começam, mas só os que permanecem frutificam. Vou repetir: muitos começam, mas só quem permanece frutifica. Eu não quero começar, eu quero frutificar.
Então começar é só um detalhe, mas eu quero frutificar. E para frutificar, João 15: aqueles que permanecem em mim dão frutos. E permanecer é dolorido. Nós como cristãos precisamos amadurecer no quesito esperar. Esperar. O segredo não está na velocidade, mas na direção e na constância. O segredo não está na velocidade, mas na direção e na constância. Você tem que correr, mas correr certo. E você não está numa corrida de 100 metros, você está numa maratona. É uma maratona que nós estamos correndo. Quando Paulo usa lá a expressão combati um bom combate, completei a carreira, ali aquela palavra ali é maratona. Aquela expressão é uma corrida longa. Não é uma corrida de 6 meses. É uma corrida longa. Processos nos amadurecem. Quando respeitamos processos, crescemos organicamente, não de forma artificial. Crescemos com saúde, com equilíbrio. Jesus advertiu para cuidarmos do fermento dos fariseus. O que é fermento, meu irmão? O que é fermento dos fariseus? São métodos, formas, estratégias que roubam a simplicidade e a pureza do Evangelho. Fermento são métodos, formas, estratégias que roubam a pureza do Evangelho. Não precisa de método para crescer, precisa de saúde. Porque tudo que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce é saudável. O tumor também cresce, mas não tem saúde. Então o segredo não está no crescimento, o segredo está na saúde. E quando eu respeito o processo, eu entendo esses tempos. Cuidado, não busque uma estratégia para fazer crescer. Tem mulheres que ligam para Viviane, qual é o segredo para fazer o ministério de mulher crescer? E aí a Vivi conta a história de como aconteceu. Ela vai lá repetir na sua igreja. Não é isso. O que Deus está dando para você não é método de crescimento. Ela foi obediente no que Deus deu para ela. A Vivi começou a reunir 4, 5 mulheres há 18 anos atrás. Ela tinha um ministério dentro da penitenciária feminina. Ela tinha um grupo de mulheres improváveis dentro da penitenciária. Ninguém viu. Era o processo dela, não é o seu. Viva o seu processo e não compare o seu processo com o de ninguém. É o seu processo. Não, eu sou tentado, nós somos tentados. Eu sou tentado a olhar um ministério e dizer: como é que ele fez para crescer? Eu visitei algumas igrejas relevantes e falei: meu Deus, o que esse cara fez? E o Espírito Santo, ele andou comigo, me ouviu, me obedeceu. O que derruba muro não é grito, o que derruba muro é obediência. Me obedece, faz o que eu estou te mandando. Até porque o crescimento numérico não significa que o céu está aplaudindo. Essas comparações não são saudáveis. Respeitar processos, curtir a viagem, não apenas o destino. Gente, em nome de Jesus, escute isso. Escute o que eu vou dizer agora. Presta bem atenção. Curta a viagem. Jesus pode tocar, o anjo da senha da eternidade pode te chamar. É a única fila que a gente não quer furar fila, né? Às vezes fala a verdade, você quer furar fila, não quer? Ninguém quer furar fila, né? A fila da eternidade, quem quer furar fila? Me dá tua senha aqui, querido, lá pro fundo, eu vou ir, não, ninguém quer. Aliás, teve mulher que furou fila lá, é uma vergonha. Eu sei, olha aí, pega ela, Jesus. Jesus viu, hein? Não vou falar. Teve mulher que marcou fila com banana. Marcou cadeira com banana, pegou uma penca de banana e botou banana. Eu falei: não pode, só está traindo. Não faz sentido. Banana. Teve mulher que sujou a cadeira, sujou para ninguém sentar, para ela vir limpar e sentar depois. Uma forma. Não, pega ela, Jesus, pega elas, todas elas. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Escute o que eu vou dizer. Eu falo com bastante temor. Nós, mais de 1.600 mulheres entraram de graça. Todas que nos procuraram dizendo: eu não posso, nós demos a entrada. Ok? Amém? Mas a Vivi compartilhou algo interessante numa quinta-feira aqui. A Bíblia diz que Barnabé vendeu um campo que tinha, pegou todo o dinheiro e deu para os apóstolos. As pessoas estavam vendendo tudo que tinha
E estavam entrando na fila para dar para os apóstolos distribuir pela necessidade, ok? Ananias e Safira venderam o campo, pegaram uma parte, esconderam e vieram na fila do tudo. Se você não vai dar tudo, não entra na fila do tudo. Eles morreram. E não foi porque eles não eram generosos, porque eles tentaram mentir contra o Espírito Santo. Então, se você podia pagar, não devia ter entrado na fila de quem não podia. É você e Deus. Nós não vamos ficar fazendo entrevista e pesquisa para saber se a pessoa podia ou não. Nós confiamos que estamos lidando com irmãos. Descansamos. Eu vou dar um testemunho. Um irmão me procurou na conferência. Falou: pastor, quantos ingressos foram dados? Eu falei: irmão, passou de 1000. Eu não tinha exatamente, não sei se 1.600, não sei o número exato, mas passou de 1000. Ele falou para mim: pastor, quanto custa, quanto foi a entrada? Eu falei: foi R$120. 1000 dá 120 mil, né, pastor? Sim, eu oferto 120 mil reais. Um irmão ofertou 120 mil reais por 1000 mulheres que não poderiam entrar. Para onde Deus aponta? Então nós estamos em paz e abençoados, mas quem entrou na fila errada vai ter com Deus. Como é importante esperar. Não fura a fila, fica no seu lugar da fila. Fica no seu lugar da fila. Porque se você ficasse no seu lugar da fila, Deus mandava um corvo com 120 reais na boca para dar na tua mão. Porque Ele prove. Amém, queridos? Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com princípios. Nunca foi dinheiro, irmãos. Deus, pensa um cara resolvido e rico, é Deus. Pensa um cara resolvido e rico, é Deus. Então não faça nada. A Vivi sempre prega isso, eu acho lindo que ela fala sobre isso. Viva a sua estação. Teve vários retiros na igreja que eu congregava, vários retiros de casais que eu não fui. Não fui porque não tinha dinheiro, era a minha estação. E eu fiquei em casa com a minha esposa. E aí, pastor? Eu fiquei em casa com a minha esposa, coisa maravilhosa. Eu estou curtindo a viagem. Amém? Estou curtindo a viagem. Então espera no Senhor e curte a viagem. Onde é que você está? O que você está vivendo? Viva com força. Chega em casa, olha para o seu marido, dá um beijo nele e fala: te amo. Coisa linda, nós estamos sem dinheiro, mas estamos juntos. É isso aí. Deus não nos deu filho ainda, mas vamos celebrar a vida que Ele nos deu. Vamos, celebra, vive o que você tem. É o momento. Eu lembro que, não sei se posso contar, a Vivi não está aqui mesmo. Se a Vivi está aqui, ela já me olha assim, ó. Eu lembro que nós estávamos em Belo Horizonte. Meu irmão, 70% do meu salário ia para o aluguel. Fez a conta aí rapidinho? Sobrou 30, meu querido. Para tudo. Para o resto, para a internet, para combustível, para comer, 30% sobrou. Todo mês faltava dinheiro, cartão de crédito. Todo mês. E eu lembro que ministerialmente nós estávamos assim: meu Deus do céu. Deus fechou as portas e falou: esquece púlpito, esquece tudo. Foi horrível. Ministerialmente foi horrível. Pelo menos era a visão que eu tinha. E eu lembro que eu chegava em casa, eu chegava com aquelas pizzas prontas. A única pizza que a gente comprou em 1 ano e meio era aquelas prontas de mercado, porque não tinha dinheiro para ir numa pizzaria. Nós somos uma pizzaria porque um irmão nos abençoou. Eu lembro no final do ano que os irmãos aqui de Criciúma juntaram uma oferta para ajudar a pagar as minhas contas. Gente que a gente pastoreava aqui. E eu chegava a olhar para a Vivi, não tinha lugar Vivi. A mulher, né? Shopping. Mulher. As mulheres foram visitar o social, elas limparam o brechó. Não, ela era uma visita. Era uma visita. Aí gritaram dentro do brechó: promoção, acabou-se. Limparam o brechó. Irmão, você olhava para a Vivi e dizia: amor, só nos resta uma coisa, vamos namorar. Meu irmão foi lá que a Isabela nasceu. Porque eu curti a viagem. Eu lembro que nós ríamos: amor, não tem mais nada. E aí namorar não paga. Então, pronto. E nós ria. Ria sozinho, ria da desgraça. Verdade, não dava risada. Disse: amor, que luta. Mas o que a gente tem? Tem um ao outro, tem a Vitória. Vamos curtir. Foi a época que eu e a Vivi ficamos mais perto.
ficamos mais amigos, porque era o momento, né? Hoje a gente tem 2 carros, ela tem um, eu tenho outro. Eu não gosto, às vezes eu falo, tu vai sair, vai para onde? Eu te levo, porque eu só para estar no carro contigo. Aí eu vou, deixo lá, pego. É verdade, eu não gosto de vamos sair um carro para o outro. Eu te levo. E tu vai para onde? Eu vou para o outro lado, mas eu te levo. Porque às vezes, não, 2 carros, que benção. Não, às vezes a benção é ter um só, mas os 2 estão juntos. É curtir a viagem, é viver o que está. Qual momento você está? É feijão com arroz? Capricha, quem sabe nasce uma receita nova, um feijão com arroz gourmet. Nasce dessa sua crise. Uma mulher em crise que não tinha dinheiro para comer carne boa, comprava só pescoço, criou o amassador de carne. Ela criou na crise dela, viu? Comprou uma marreta. Quando respeitamos o processo, curtimos. Quando respeitamos o processo, confiamos em Deus. Ele está no início, no meio e no fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Esperança, curte isso, escute. Esperança é esperar crendo. Pega isso. Esperança é esperar crendo. Isso é esperança. Eu estou com esperança que Deus vai fazer. Eu estou esperando crendo. Esperança é esperar crendo. Esperança é o espaço entre a semente e a flor. Esse processo, esse espaço. Olha que interessante. Mas quando viu que Samuel não chegava, ele esperou 7 dias, mas Samuel não chegava. Sabe o que significa? Samuel representa o socorro, a resposta, a divina providência, a resposta das orações. Saul percebeu que Samuel não chegava para fazer o sacrifício. Só que não era a função dele, mas do profeta. Não coloque as mãos no que Deus não chamou você para fazer. Faça só o que Deus pediu para você fazer. Abraão só recebeu a nova direção quando obedeceu e caminhou na direção anterior. Esperar, caminhando no que Deus já deu, já revelou. Ele não nos cobrará do que não revelou. Esperar na última ordem. Escute, guarde isso. Ele não vai te cobrar do que Ele não te revelou. Fique em paz. Mas olha o que Deus revelou para ele. Então eu estou atrasado. Não, você não está atrasado, porque Deus revelou para ele. Deus revelou para ela, não revelou para você. Fique em paz. A hora que Ele revelar para você, Ele vai exigir de você um movimento. A revelação exige um movimento, mas enquanto não revela, descansa onde você está. Fique em paz. Andar no pouco, até que Ele nos coloque no muito. E se Ele assim desejar. Porque obedecer no pouco é estar no muito. Vou repetir. Obedecer no pouco é estar no muito. A gente fala, não, Deus vai me colocar no muito. Eu ainda vou escrever, vou para a Bienal. Eu vou ter uma igreja com tantos membros. Não, se você está obedecendo com 15 membros, você já está no muito de Deus. Porque Deus te confiou a eles. Ou você acha que eu sou mais especial de um pastor lá do sertão, que está pastoreando uma pequena igreja de Taipa, com 20 membros, não está no YouTube. Tu acha que ele é menor do que eu? Não, talvez aquele homem é muito mais gigante do que eu, mas está sendo fiel na porção que Deus deu para ele. É a porção. Ele está no muito. Ele está no muito. Então esteja no muito de Deus. O muito é onde você está. No tempo de espera, nós precisamos aprender algumas coisas, e eu quero colocar 3 pontos para a gente ir para casa. Então, esse tempo de espera, ele não é fácil, mas tem algumas coisas importantes. Se você gosta de anotar, anota aí. Primeiro, ele diz, eu vi que os soldados me deixavam. Guarda isso aqui. No processo de espera, de cumprir o seu chamado, o seu propósito, pessoas vão deixar você. Porque não vão entender o que você está entendendo. Ponto. Pastores que estão aqui, pessoas vão deixar a congregação que você é pastor. Não amaldiçoa, abençoa. Porque não é para viver o que você tem para viver. E eles não são do diabo, são de Deus. Só não estão no mesmo propósito que você. Deus está passando a peneira. Está passando mesmo, o que é bom está saindo. É verdade, às vezes a gente percebeu que a gente é sempre o bonzinho da história. A gente lê a história do filho pródigo, a gente é o filho pródigo.
voltando para Jesus. Jesus fazendo festa para a gente. A gente nunca é o irmão do filho pródigo. A gente é sempre Davi, sendo perseguido por Saul. A gente nunca é Jezabel. Jezabel é ela. Não é? A gente nunca é Pedro negando, a gente é João no peito de Jesus. Entendeu? A gente nunca é Pedro pescando nada, a gente é sempre Pedro com a rede cheia. A gente lê a Bíblia assim para nós, né? Mas se a gente lê a Bíblia com o Espírito Santo, ele vai mostrar que às vezes a gente é o irmão do filho pródigo. A gente é Pedro negando. A gente é Judas na mesa. Obrigado pelo amém. Eu vi que os soldados me deixavam. Guarda isso, tempo de espera. Jesus no Getsemane por 3 vezes encontrou os seus discípulos dormindo. O Getsemane é seu. Não é dos seus discípulos. Então entenda, o tempo de espera, pessoas vão deixar você. Dá um sorriso para mim, irmão. Você ficou meio tenso agora. Não, pessoas vão deixar a gente, faz parte. O chamado é seu, não espere que outros entendam suas provas, renúncias, esperas. Não terceirize a sua fé, viva ela. E na época que eu comecei a ir no presídio, pregar no presídio, eu comecei a ficar bravo, virei um Che Guevara gospel. Eu fiquei indignado porque ninguém quer ir para o presídio. Esses irmãos, esquentadores de banco, que só querem vir na igreja, dar um dízimo, aleluia, e ir embora. Esse povo fraco na fé, que só quer domingo, culto. Eu ficava indignado. Aí o Espírito Santo, fica quieto, eu te chamei para ir para o presídio, eu não chamei eles. Aí tem gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que fala assim, eu não estou no sistema. Essa frase está famosa. Não estou no sistema religioso. Aí está na casa, orgânico. Igreja na casa. Olha que bonito. Porque Jesus andava de casa em casa, os discípulos. No mesmo texto está escrito que ele ia para a sinagoga também. Mas não vou entrar no mérito. Aí o sistema. Conheço alguns irmãos que falam assim, o sistema dá dízimo lá para o pastor, o sistema da igreja evangélica, o sistema. Aí esses mesmos me procuram e falam assim, pastor, dá uma oferta para a minha missão. Ué, tu não gosta do sistema, mas recebe a oferta dos irmãos que estão no sistema? Olha, interessante. Sistema. Meus irmãos, eu conheço um monte de gente que saiu ferida do sistema, da religiosidade, mas criou a sua religiosidade. Eu conheço um monte de religioso tatuado de bermuda, dizendo que quem usa terno e gravata é religioso. A religiosidade está no coração. Conheço gente de terno e gravata que é livre no reino de Deus. Mulheres que deixam o cabelo comprido para a glória de Deus. E conheço gente de alargador, todo livre, fora do sistema, que é um religioso, porque acha que é só a forma dele, a forma que agrada a Deus. Cuidado para não criar o seu sistema fora de outro sistema. Ande no reino de Deus, que é o melhor lugar. Então pessoas vão deixar a gente. Segundo, no tempo de espera, o tempo de Deus, no tempo de espera, olha o texto diz, eu vi que soldados me deixavam, da outra parte tu não chegava. No tempo de espera, Deus não chega no dia, na hora e na forma que nós queremos. Ele não cabe em 7 dias de campanha. Ele não se submete à agenda dos homens. Deus segue sua própria agenda. Eu e você não determinamos nada, Ele determina tudo. No tempo de espera, não tenta encaixar Deus no seu, no meu, nos nossos planos. É o plano dele que prevalece. Jó disse sabiamente, nenhum dos teus planos se frustram. Quem aqui já teve plano frustrado? Levanta a mão. Seu plano, glória a Deus, e que bom que frustrou. Dá graças a Deus, porque o plano dele é melhor do que o seu e o meu. Aplauda o Senhor. Três coisas. Primeiro, pessoas vão deixar você. Segundo, é o tempo dele, da forma dele. Ele é soberano. Deita e descansa sua cabeça no travesseiro da soberania. Descansa, confia. Terceiro, ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Olha que interessante. Não olhe para o inimigo. No tempo de espera, não olhe para o barulho que o diabo está fazendo. No tempo de espera, não olhe para a arruaça, para os dentes dos leões ao redor de você. Olhe para a promessa. Olhe para onde Deus apontou.
Olhe para aquilo que Deus falou, acredite no que Ele disse. Quando Jesus morreu na cruz, os discípulos se dispersaram porque olharam para a aparente vitória do diabo. Eles não olharam para a promessa da ressurreição que tinha sobre Jesus. Se você tirar os olhos da promessa, você dispersa. Mas se você permanecer no que foi dito, você vai estar no pé da cruz como João. Você não vai dispersar. No tempo de espera, pessoas vão deixar ir você. Confie na soberania de Deus e não tire os olhos da cruz. Vou repetir, no tempo de espera, pessoas vão deixar você. Confie na soberania de Deus e não tire os olhos da cruz. Permaneça olhando, porque a cruz é estável, a cruz não muda. Ele continua soberano, continua fiel. Ainda que somos infiéis, Ele continua fiel. E eu quero encerrar lendo um salmo, não de Saul, um salmo de Davi. Por que um salmo de Davi? Porque Saul tem uma representação no Antigo Testamento da lei. Ele tem uma representatividade da antiga aliança. Ele tem uma representatividade do governo dos homens. Por quê? Saul foi escolhido pelos homens, mas Davi foi escolhido por Deus. Então Davi representa a nova aliança, representa o segundo Adão. Davi tem uma representatividade do momento da nova aliança e da graça. E olha o que Davi diz. Salmo 40, versículo 1, e você conhece. Esperei com paciência aonde? No pastor? No presidente? No político? Na direita? Na esquerda? Não, esperei com paciência no Senhor. Tem uma versão que diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ele vai ouvir o clamor daquele que espera com paciência. Recebe nessa manhã essa injeção de esperança. Esperar crendo. Espere crendo. Quer um conselho? Espere dançando. Quer um conselho? Espere desfrutando. Quer um conselho? Espere celebrando. Espere vivendo o que você tem, onde você está, como você está. Viva o que Deus tem te dado hoje. Você recebe essa palavra no seu coração? Fica de pé em nome de Jesus. O que você já entendeu? Você já entendeu o batismo? Por que não se batizou? Você já entendeu o serviço? Tem que servir na igreja? Por que você não está servindo? Você entendeu o perdão? Já? Por que não perdoa? Você já entendeu a graça? Então por que não desfruta? Ande no que você entendeu.